Olá, minha gente, eu novamente, Robson Pinheiro, estou aqui para convidá-lo para o relançamento do livro A Gênere. Conforme eu falei antes, durante o lançamento, depois do que fizemos o lançamento pela internet, esgotou-se a primeira edição do livro, então tivemos que encomendar mais, isso é um sucesso muito grande, graças a Deus. E agora eu quero convidá-los para esse segundo momento de lançamento, agora, para vocês assistirem dois temas especiais desenvolvidos pelos editores, o Encarnado e o Desencarnado. Com vocês, Leonardo Moller, que vai falar do processo editorial junto de Ângelo Inácio, como que é trabalhar com o espírito Ângelo Inácio, como ele faz todo o processo de revisão do nosso livro. E logo depois, o próprio Ângelo Inácio Incorporado vai dar uma mensagem para vocês sobre o significado do livro A Gênere. Então fiquem aí vocês com os dois editores, Encarnado e Desencarnado, Leonardo Moller e Ângelo Inácio. Olá pessoal, eu sou Leonardo Moller, sou editor da Casa dos Espíritos e estou muito agradecido pelo convite de Robson Pinheiro para conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro A Gênere. O A Gênere, o lançamento do espírito Ângelo Inácio, depois de tantas obras, ele chega nesse terceiro volume dessa série Crônicas da Terra e é uma alegria para mim poder falar um pouco desse trabalho, porque eu me dedico bastante, quer dizer, eu sou a pessoa que vejo o livro se transformar em livro, num certo sentido, porque pego a psicografia e acompanho todas as etapas. A gente tem esse privilégio aqui na Casa dos Espíritos. Aliás, vocês podem ver que a gente está na sede da Casa dos Espíritos. Isso aqui atrás de mim é o estoque, é um pedacinho do estoque aqui da editora. E também foi uma coisa gostosa poder mostrar um pouco aqui da sede da Casa dos Espíritos para vocês. Mas aqui na Casa dos Espíritos, eu dizia, nós temos essa alegria de poder, por ser uma editora pequena e que lança poucos produtos, eu acompanho editorialmente o produto em todas as etapas, desde mesmo a criação da capa, o projeto de miolo e também o diálogo com a revisora. E faço também a preparação de texto, que é um trabalho que sempre vale a pena explicar, porque é muito confundido com revisão, né? Revisão é uma coisa mais voltada para ortografia e gramática, embora não só, tange também assuntos ligados à sintaxe, à semântica, mais exatamente, que é o sentido das palavras, vocabulário, é uma parte mais técnica. A preparação de texto é uma coisa para a qual o Ângelo me convidou, ou melhor, no início mesmo, o espírito Alex Arthur, um dos espíritos que dirige o trabalho através de Robson Pinheiro, a quem Ângelo Inácio também se reporta, me convidou, na época, de uma forma assim, mais voltada para fazer uma pesquisa no livro Gestação da Terra, lá pelos idos do ano de 1998. Eu não trabalhava na Casa dos Espíritos ainda, e foi feito de uma maneira que, claro, ao longo do tempo foi evoluindo. E atingiu o ápice desse trabalho com o advento, vamos assim dizer, da psicografia do espírito Ângelo Inácio. Ele começa com Tambores de Angola, lançado em 1998, e os livros que vieram a seguir, ele é hoje o autor mais profícuo através de Robson, ou seja, que tem mais livros produzidos. Os livros que vieram a seguir eu participei, e gradativamente com uma participação maior nesse quesito da preparação de texto, que nada mais é do que passar pela psicografia, procurando sempre aprimorar o texto e aproximar o máximo possível daquilo que os espíritos quiseram dizer. Então, ele consiste mesmo em propor nova redação a trechos que estão confusos, de repente adequar o vocabulário dessa ou daquela passagem, fazer perguntas. Eu importuno Robson, eu tenho certeza que essa é a parte mais sofrida para ele. Ele diz que sempre tem ou o obsessor, ou o editor, ou o mentor brincando e se referindo ao Ângelo para importuná-lo, mas que sem dúvida o obsessor é o mais tranquilo de lidar, porque a gente importuna o Robson com perguntas, muitas das quais ele sabe responder, como autor do mundo físico, né? Embora o conteúdo não tenha passado pela sua consciência, porque a psicografia de Robson é mecânica, ou seja, ele
ele só toma conhecimento do que foi escrito após o transe, após a psicografia, no momento em que ele se põe a ler o que foi escrito. Quer dizer, a rigor, ele poderia ler durante o momento que é psicografado, até porque hoje ele faz isso no computador, ou seja, ele digita. Mas isso seria o horror para os espíritos. Desde a época do Canção da Esperança, que é o primeiro livro de Robson Pinheiro, os espíritos pediram: deixa a gente escrever primeiro, para você não ficar criticando e debatendo com a gente, e depois você lê. Foi assim, inclusive, que os espíritos convenceram Robson a psicografar o Canção da Esperança. E também o Medicina da Alma, foram livros escritos ainda no papel, mas no escuro, inclusive, de madrugada, assim, sem luz no ambiente, para que Robson não lesse. Hoje no computador é mais fácil, é só reduzir o zoom, evidentemente, às vezes inclinar a tela, se o Robson está usando um notebook, e aí ele pode escrever e depois então ele lê. Mas o ponto é que Robson, então, toma conhecimento após a psicografia do que está escrito. E embora esse conteúdo, portanto, não tenha passado pelo seu intelecto, muitas das perguntas ele sabe responder, que eu faço. Acho que tem um componente interessante que a gente não conhece, porque a gente desconhece os meandros da psicografia, né, da mediunidade, de forma geral. Como ela se dá, como esse transe do espírito com o médium se dá. Porque há coisas que claramente Robson não sabe explicar diretamente, mas no momento que eu questiono entre, por exemplo, um trecho que me pareceu ambíguo, entre essa e aquela interpretação, na hora que eu aponto as duas interpretações possíveis, o Robson, mesmo sem perguntar ao Ângelo, por vezes, ele, não é essa aqui, é aquela. Tenho convicção, e essa convicção, essa intuição para coisa errada, como Robson brinca, que é essa sensação que lhe provoca imediatamente algo que trai o pensamento dos espíritos. Isso é muito forte nele e de uma forma assim visceral, que ele, como eu disse, não sabe explicar muito bem, mas por vezes ele me responde. Mas outras vezes ele enlouquece, ele não sabe, ele nem custa entender, lhe custa entender minha dúvida. E, enfim, a gente que é ligado a palavras, detalhes e não sei o que, é o meu ofício. Imagino que torture Robson, porque de fato não é a praia dele esse tipo de coisa. Ele brinca comigo, inclusive, e diz assim: Léo, o seu problema é que você entende demais. Querendo dizer assim, né, que eu fico muito atento aos pormenores e ao que quer se dizer. Enfim, isso é parte do processo de preparação. E o Ângelo, especialmente o Ângelo como autor espiritual, ele me convida, assim, vamos dizer, me estimula bastante a interferir no texto, porque ele diz que encontra grande sintonia comigo, né? Quer dizer, não só ele diz, como eu evidentemente sinto, mas ele afirma e sempre fez esse convite, porque, de fato, acho que a gente tem uma afinidade de pensamento, sem dúvida é o autor espiritual com o qual eu tenho mais facilidade, e o próprio Ângelo, por vezes, diz a Robson que determinados trechos não estão muito a contento dele na obra, mas que ele vai se aproximar de mim, vai entrar em sintonia no momento que eu estiver realizando a preparação de texto para desenvolver determinados trechos, né? Claro, é um trabalho, quer dizer, uma contribuição marginal, mas é um acréscimo que pode dar um determinado brilho, aprofundamento num trecho ou no outro, que não tenha ficado tão claro. O Robson também, é interessante ver essa coisa anímica, né? A influência do médium se manifesta nos detalhes. O Robson tem uma personalidade, e Robson é muito ágil, muito despachado, assim, muito conciso para as coisas também. Então é claro que em algum momento em que Ângelo quer desenvolver um pouco mais, e o Ângelo tem um jeito assim, né? Um amigo esses dias mesmo comentava comigo assim: o Ângelo tem horas que me irrita, porque ele fica numa descrição das cenas e a narrativa não avança, ou avança lentamente, né? O que o amigo quis dizer, querendo dizer assim que ele ficava angustiado para saber o final. E o Ângelo, vamos dizer assim, por meio da descrição rica da cena, claro, né, nos momentos de narrativa, ele às vezes alimenta essa ansiedade ou esse suspense, né, no leitor. Claro que é um recurso literário que ele usa,
mas que você me comentava é que às vezes ele tem vontade de arrancar os cabelos, assim, de estapear um pouco o Ângelo, porque não chega de fato ao fim, né? E talvez Robson tenha um pouco essa personalidade de também querer chegar logo ao fim. Ele mesmo fala, mas como é que pode? O Ângelo, para descrever não sei o quê, gastou não sei quantas páginas, às vezes faz uns comentários assim, e é muito interessante de se ver. Mas eu sei que esse trabalho de preparação, então, é um trabalho que me deixa muito contente, é meu trabalho predileto, na Casa dos Espíritos. Quer dizer, eu vejo esse trabalho como um pouco a concretização do que é ser editor, assim, ou melhor, o privilégio de poder, além de ser editor e acompanhar todas as etapas do processo, também ser preparador de texto e ter essa afinidade, né, pela característica da obra mediúnica, poder ter essa afinidade com o autor intelectual da obra, né, que é o espírito, e assim poder dar ou colaborar, né, com a clareza do texto, porque a busca é sempre tornar mais próprio, mais próximo também do que se quis dizer. O objetivo é o tempo inteiro, evidentemente, há uma preocupação estranha no meio espírita, eu acho, às vezes é muito medrosa, assim, de interferir sempre aliando interferência com adulterar a obra, né? Como se interferir fosse sempre adulterar, fosse subverter. E eu acho tão engraçado esse medo de tocar na produção mediúnica dos espíritos, de tocar na psicografia, porque, meu Deus, os espíritos só trabalham em parceria. Não existe a rigor fenômeno mediúnico puro, nesse sentido de um fenômeno que tivesse unicamente o elemento espiritual por trás. Isso não existe. O fenômeno é sempre medianímico, né? Numa palavra que a gente usa. E de mais a mais, o que mais me intriga desse temor, muitas vezes visto, é porque Kardec tinha o oposto desse comportamento medroso. Kardec o tempo inteiro interferia. Veja bem, os livros que a gente fala que ele codificou, nada mais são do que compilações que ele fez de todos os questionários que os espíritos lhe respondiam, e veja como ele estava no comando, vamos assim dizer, do fenômeno, porque ele orientava as discussões por meio das perguntas que formulava previamente. Aliás, ele recomenda que assim seja feito. Hoje a gente privilegia as manifestações espontâneas, mas Kardec fazia pouco isso, tanto assim que ele chamava as comunicações espíritas, sempre era o que era provocado. E quando não, ele dizia, recebemos essa mensagem espontânea, claramente dando a entender ou demonstrando que o número de comunicações espontâneas, quer dizer, não era a regra, né? Era a minoria das comunicações que eram espontâneas. Mas, enfim, ele compilava o texto, né? Se a gente vê a história do primeiro livro dos Espíritos, lançado em 1857, em abril, né? Na data famosa, o 18 de abril. E depois a segunda edição, que ele espera, não faz nenhuma alteração no período transcorrido da primeira à segunda, e ele faz isso quase 3 anos depois, o lançamento da segunda é em março de 1860, ele ali transforma o livro por inteiro, mediante revisão com os espíritos, mas mediante a interferência dele, sobretudo. Ele explica isso no livro Obras Póstumas, como foi esse processo, né? Lá, a minha primeira iniciação ao espiritismo, um dos textos mais incríveis e que eu acho fundamentais, porque conta de como foi construído o nosso espiritismo, né? A nossa doutrina espírita que a gente ama. Então, voltando ao nosso trabalho aqui na Casa dos Espíritos, a minha interferência no texto, é claro que ela é sempre com vistas a esclarecer o que o Espírito quer dizer, a perguntar, a entender melhor, capacitar a gente a chegar ao texto mais claro possível para o leitor. Acho que também, honestamente, é um respeito, não é? Um grande respeito que a gente tem por você, leitor, por vocês que prestigiam a obra, que estão interessados. A gente quer que a obra chegue o mais palatável, compreensível, né? Requeira o mínimo de esforço possível para vocês entenderem a ideia, porque entender a ideia é o princípio, né? A partir daí é que os raciocínios vão ocorrer na cabeça de vocês
e sobretudo se a gente tem uma obra mais complexa, mais densa, né? No caso das dissertações, nessa obra A Gênero, inclusive, há poucas dissertações, mas, por exemplo, no volume anterior da série Crônicas da Terra, que foi o livro Os Néfilins, era o contrário, né? Predominavam as dissertações, ou seja, aquelas aulas, as explicações, né? Eles discorrendo sobre temas diversos, e não a narrativa. Em A Gênero, o que acontece, o que predomina é a narrativa. Acho que por isso o livro é tão excitante, realmente é de roer as unhas, e é aquela coisa estimulante no sentido do suspense mesmo, né? Tem um quê de policial, de investigação. É um dos livros que me deu, assim, mais excitação ao trabalhar. Eu também tenho uma identidade enorme, sobretudo tem passagens, um capítulo lá que se chama Roma, Budapeste, Paris. Então tem passagens em cidades europeias e perseguições pelas ruas dessas cidades, monumentos, locais que o Ângelo descreve em detalhes e que evidentemente me fizeram ter de pesquisar esses locais em detalhes e até inquirir Robson, entender melhor, porque parte da preparação inclusive a pesquisa, não é? Que me faz gerar várias notas de rodapé, inclusive, mas não só, né? Quer dizer, claro, conferir os dados que ali estão, anos, locais, se é coerente, isso tudo a gente faz um trabalho de preparação. Bom, eu falo bastante, mas tem uma segunda parte desse meu papo com vocês que eu não queria deixar de falar, que é sobre a essência do próprio A Gênero, não é? Essa palavra meio estranha, sem dúvida, não faz parte do vocabulário das pessoas em geral, nem mesmo dos espíritas. Eu arriscaria dizer que a maioria nem sequer sabe mesmo o que quer dizer, claro, salvo os estudiosos. Mas eu acho interessante contextualizar um pouco, não é? Essa palavra, como a palavra espiritismo, por exemplo, ela foi cunhada por Allan Kardec, não é? Ele fala de uma teoria das aparições tangíveis. Essa teoria não é completamente inédita, formulada por Kardec. Ele se baseia nos fenômenos que aconteceram com o Sr. Home, estudados por William Crookes, no livro que a gente tem aqui no Brasil. Embora esse livro não seja exatamente o relato, o trabalho que William Crookes escreveu, em que ele relatava detalhes dessa experiência. Ele mesmo fala que é uma espécie de memória, mas é legal, porque é um livro curtinho, que a FEB edita, chama-se Fatos Espíritas, é bastante famoso. Enfim, é um livro que fala de fenômenos físicos e, dentre outros, as aparições tangíveis. A ideia parte do seguinte fato. Kardec chega a formular, inclusive, essa pergunta ao Espírito São Luís, que responde através da psicografia quando ele investiga esse assunto. O maior texto que Kardec tem a respeito é na Revista Espírita, né, aquele periódico que Kardec publicou mensalmente desde janeiro de 1858, logo depois de lançar o Livro dos Espíritos, né, ou poucos meses depois. Vejam bem que eu sempre gosto de ressaltar isso, porque é incrível, né, Kardec? Ele começa o trabalho em agosto de 1855. Já em abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, bem diferente desse que a gente conhece, porque é um livro que tinha 901 questões, apenas 3 partes, não 4. Como eu expliquei, ele reformula, e a segunda edição é que se parece com a que a gente tem hoje, só em 1860. Mas em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, e meses depois, já em janeiro de 58, ele começa a editar esse periódico mensal, que vai ganhando assinantes. Ele anuncia ao fim do ano a alegria com que ele iria continuar esse trabalho, e ele continuou de fato por todos os meses até o seu desencarne, de modo que ele desencarna em 31 de março de 69, vocês imaginam, e o número de abril estava pronto na sua escrivaninha. Uma coisa incrível, porque é um trabalho mesmo solitário, ele publica correspondência, enfim. Eu fico babando aqui em Kardec e mudo do assunto. O ponto é, em fevereiro de 1859, ou seja, já no início da Revista Espírita, assim a gente pode dizer, né, era o quê? O 14º número, ele fala detidamente da teoria das aparições tangíveis, porque ele já tinha se reportado a alguns fenômenos
que sugeriam essa teoria, e aí ele fala mais detidamente, né? Tem um caso lá na revista do ano anterior chamado Louquinho de Bayonne, ali no sudoeste da França, entre outros, né? Também algumas traduções, o Menino de Bayonne, um caso de uma pessoa em Londres, mas que afinal era bicorporeidade. Enfim, ali em fevereiro ele explica algumas coisas, relata alguns casos e transcreve o questionário que ele faz a São Luís, tão importante. Ali ele pergunta a São Luís e conclui o que parece lógico, que é o seguinte: bom, se os espíritos conseguem materializar uma mão, por exemplo, ou um pedaço qualquer do corpo, mas vamos por exemplo, a mão, que é uma coisa que frequentemente acontece, e fazer uma mão que se parece em tudo com uma mão humana, ou seja, ela é quente, ela tem aquela textura, talvez das impressões digitais, ela parece pele, ao toque você não, né, que é das coisas que mais impressionou William Crookes, entre outros tantos pesquisadores que lidaram com isso. Kardec afinal pergunta, bem, então por que não pode ser algo que é mais do que uma mão, né? Porque se pode a mão, não pode ser o corpo inteiro? E os espíritos dizem que sim, evidentemente, que isso é possível. E tanto é possível que ocorre. Mas também São Luís diz que é raro, não é um fenômeno convencional, né? Ele dá mais algumas explicações interessantes, dizendo que em sua maioria são espíritos inferiores que lidam com esse fenômeno, como é próprio dos fenômenos físicos. Muitas vezes são espíritos inferiores a serviço de outros superiores, mas nem sempre. E ele diz que, bom, não obstante, é claro, os espíritos superiores podem usar um recurso como esse, embora eles disponham de outros mais eficazes e mais simples, segundo explica o Espírito São Luís a Kardec. Pois bem, lá Kardec diz que para chamar essas teorias, aliás, essas aparições tangíveis, em alguns casos que ele conta, lá na Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, eles cunharam esse nome agênere, que lhes pareceu bom. Também me parece, porque a alusão é que é um ser que em tudo se parece com um ser humano, porém ele não é fruto de uma geração. Então, há gênero, ou seja, não tem uma geração, né, no sentido que a gente entende, né, os gametas se unindo, a gravidez, etc. Que é mesmo o caso do agênero. Os espíritos, portanto, que, claro, dominam essa técnica, uma técnica absolutamente invulgar, conseguem amealhar recursos, né, conseguem movimentar os fluidos do plano espiritual, o mais correto seria dizer do plano astral, porque eles usam fluidos etéricos, sobretudo, né, quer dizer, fluidos extraídos de outros encarnados, já que só nós encarnados, o duplo etérico. Então eles, de alguma forma, no caso de espíritos inferiores, vampirizam mesmo pessoas, e a partir daí conseguem construir um corpo que em tudo se parece. São Luís é claríssimo, é cristalino ao dizer que a gente, encontrando uma pessoa dessa no meio da rua, nós não nos daríamos conta de que não é um ser humano encarnado. Volto a dizer, ele diz que é raro, mas dá a entender em detalhes o fenômeno, que nos ajuda a perceber por que tudo aquilo que às vezes pode parecer fantasioso ou ficcional, no livro A Gênero, no livro de Ângelo Inácio, está lá, tá baseado em Kardec, e eu seria peitudo o suficiente para desafiar alguém a dizer como que não está, né? Porque de fato está fundamentado na teoria kardeciana e nas informações que Kardec obtém dos espíritos, em especial do espírito São Luís, e que a sua experiência mostra, porque ele volta a esse assunto em 1862, na Revista Espírita e depois. O Ângelo dá um dado interessante, né, sobre essa ótica de estudar o fenômeno. O Ângelo, além da gente poder perceber em detalhes a formação de um corpo de um agênere, coisa que não há essa descrição em detalhes na obra kardeciana, entre outros tantos assuntos, a manutenção desse corpo, como é que ele se alimenta no dia a dia, isso ao longo da narrativa, ao longo do romance, é bastante explorado por Ângelo. Quer dizer, eu acho que a pessoa que
desprovida de preconceitos, pode, no mínimo, ler aquilo como mais informações sobre o fenômeno, não é? Afinal, é assim que a gente obtém dos espíritos dados, não é? Vindo através de vários médiuns e a gente formando a própria conclusão. Um aspecto que eu achei que me chamou muita atenção, uma cena, nesse capítulo até aqui eu fiz referência, que é o capítulo 8 do livro A Gênere, que se chama Roma, Budapeste, Paris. Há um momento em que dois agêneres se encontram. Na verdade, eles permanecem num recinto, num quarto de hotel por um tempo. Eles passam uma noite, um pedaço do dia. Aí o Ângelo até relata lá, em orgias, não sei o quê, porque é a forma deles se abastecerem, vampirizando pessoas. Eu quero tentar citar o assunto sem ter um spoiler alert aqui, né, sem estragar a história para vocês. Mas, lá pelas tantas, o protagonista do livro, a gênere que perpassa tudo, do qual a gente acompanha a criação, ele adota o nome e a personalidade de um italiano chamado Giuseppe, ao longo do livro. Lá pelas tantas, aparece esse outro personagem, que é um agênere, imaginem só, porque a gente realmente gosta de fogueira, né? Porque ele relata, vocês imaginem, Ângelo, que este outro agênere, que é um personagem secundário, mas que é importante em determinada parte da narrativa, ele está no Vaticano e lá também formou o seu corpo, como acontece com o principal Giuseppe, mas está lá desde os anos 50, vocês imaginem. E, então, esse personagem, que no livro chama-se Monsenhor Mark, eles se encontram e ajuda o Giuseppe a fugir da Santa Sé num momento que é importante. Eles passam, então, como eu disse, essa noite no hotel, e no outro dia, eles estão, de repente, conversando, quando o Monsenhor Mark olha para fora e vê uma horda de espíritos, de marginais, né? Alguém diria de quiumbas, enfim, de espíritos vampiros e, enfim, espíritos que não prestam, espíritos inferiores, que estão vidrados e atraídos ali para aquele ambiente. O Monsenhor Mark, dotado, claro, da sua experiência de estar há 50 anos vivendo entre os homens, né, disfarçado. Para isso ele teve que mudar a aparência do corpo e assumir personalidades de gente que ele assassinou. Isso é dito claramente no livro, e é claro que é possível se a gente estudar a teoria dos agêneres. O que acontece? Ele olha para fora, como eu disse, vê os espíritos e alerta o colega, né, também agênere, também espírito da sombra materializado, e diz: Giuseppe, nós temos que nos separar. Nós não podemos ficar juntos, porque a nossa energia, de alguma forma, os fluidos densos que nós carregamos, né, tanto do submundo astral quanto os fluidos nauseabundos que eles vampirizam para manter o seu corpo temporário funcionando, atraíram toda essa gente. Nós não podemos ficar juntos. Ou seja, é um aspecto interessante porque mostra que mesmo Monsenhor Mark, que vive como agênere há mais de 50 anos, segundo relata Ângelo, não conhecia essa propriedade do fato de serem eles agênere. Ou seja, a possibilidade dele encontrar um outro agênere era tão rara, e dá a entender na obra, embora o Ângelo não afirme isso explicitamente, que é a primeira vez que ocorre naqueles 50 anos que o Monsenhor Mark vive no Vaticano, disfarçado, como eu disse, como um sacerdote, um clérigo, que ele mesmo não sabia desse efeito colateral, vamos assim dizer, que haveria de eles, agêneres, ficarem juntos por um pouco mais de tempo. Sobretudo, como eu disse, eles tiveram essa noite de orgias, de vampirizar dois parceiros sexuais que eles têm ali durante a noite. Certamente esse festival de fluidos foi o que... E o Giuseppe, que é mais, vamos dizer assim, debochado, menos compenetrado na função que ele deveria desempenhar, porque ele, afinal, estava a serviço de espíritos das sombras, ironiza, fala: mas você está louco, você está paranoico e tal. E o Monsenhor Mark foge convicto de que
de fato, eles não poderiam permanecer juntos. Então, esse me pareceu um dado, entre outros tantos, né? Mas um dado que eu queria destacar, um dado relevante aqui para vocês, falando um pouquinho da teoria de agêneres lá em Kardec, fazendo uma ponte aqui com o livro de Ângelo. Tem tantas outras coisas, eu não posso falar mais, que eu corro o risco de revelar coisas para vocês que vocês só vão saber lendo o livro. Volto a dizer, o livro para mim foi de uma excitação total, de uma alegria, um prazer enorme. Tudo que a gente faz, inclusive aqui na Casa dos Espíritos, é para que vocês consigam, por meio das páginas ali, que podem ser letras frias no papel, mas desde o Ângelo, sem dúvida, passando pela psicografia de Robson e todo o trabalho que a gente depois faz para transformar a psicografia em livro, ou aquele texto mediúnico em livro, tem por objetivo mesmo fazer com que, de alguma forma, essa vibração, esse tesão mesmo, essa calor, essa emoção que a gente tem, essa comoção também de fazer esse trabalho dos Espíritos, essa honra que é poder editar publicar esse trabalho, possa chegar a vocês, possa se transmitir de alguma forma por meio do livro. Hoje em dia a gente, graças a Deus, tem esse recurso aqui do vídeo, a gente pode falar mais olho no olho, mas eu espero que o livro também possa carregar toda essa vida que a gente pretende dar e coloca no trabalho, que é mesmo muito da nossa vida. Então, um grande abraço para vocês, uma alegria, obrigado e curtam o Agênere. Eu gostaria de falar ao leitor, ao pesquisador da ciência do espírito, ao pesquisador de temas relativos à metafísica da mediunidade. É o momento em que vocês definiram, em que a editora definiu lançar mais um livro, o Agênere. Primeira coisa, eu gostaria de falar que os livros não são pensados repentinamente. Temos uma programação feita do lado de cá, programação inclusive, baseada no momento em que vocês vivem, no Brasil, no planeta Terra, para definir qual livro deverá ser lançado em qual momento. Neste ou naquele momento, um livro pode ser o ideal com o seu conteúdo. Às vezes, temos que passar à frente determinado planejamento, adiantar a psicografia de um livro, devido à necessidade das pessoas, e até isso se relaciona com a facilidade ou dificuldade de entender o conteúdo de determinado livro. Desta forma, esta presente coleção, que o meu editor deu o nome de Crônicas da Terra, foi planejada há mais de 10 anos. Toda a relação de livros teve um planejamento prévio. Com isto, tirando os fatos que ocorrem exatamente naquele momento histórico em que o livro está sendo planejado, dependemos muito disso, do andamento da história humana. Tirando este fato, as demais questões que são levantadas de ordem metafísica, espiritual, são previamente discutidas com a nossa equipe. Temos do lado de cá o nosso Correio dos Imortais, algo que se assemelha ao que vocês conhecem na Terra como um jornalismo de ponta. Mas eu diria que um jornalismo que tem um misto da moda antiga com a tecnologia moderna. Um jornal que, quando o leitor, o espírito que o lê, toma a mão dele e movimenta, as imagens começam a se movimentar. E o leitor, tocando ali através de um processo que vocês conhecem como psicometria, ele entra em contato com as emoções das pessoas, com o ambiente que aquela fotografia expressa no jornal está retratando. Algo ainda não desenvolvido no planeta Terra, naturalmente, no plano dos encarnados. Falo disso porque aqui nós temos alguns recursos que não são usuais e nem habituais no meio dos encarnados. Algo que, quando eu estudava na Terra,
na minha última existência, tinha alguns parâmetros, algumas leis, algumas situações que precisávamos observar muito. Mas enfrentando a dificuldade natural dos autores encarnados quanto ao momento histórico em que vivem, à sociedade em que vivem e aos parâmetros da vida social, da vida de relacionamento do planeta Terra. Do lado de cá nos encontramos num mundo totalmente diferente. É difícil até achar parâmetros para explicar as situações que vivemos do lado de cá e como funciona o plano espiritual, por assim dizer, tanto quanto o plano extrafísico, mais crosta a crosta. Então precisamos nos reunir um grupo de estudiosos ao produzir um livro. Um livro não é produzido somente com o mentor do médium e o médium. Não é uma obra de uma única pessoa ou de duas pessoas. Existe um planejamento em cima da mensagem do livro, do estilo literário do livro, quais elementos utilizaremos ou não, que melhor faça compreender a mensagem que o livro exprime. Por exemplo, ao elaborar o livro, o A Gênere, eu tive a felicidade da participação de 23 autores espirituais que nos reunimos durante um longo período para estudar se a linguagem mais apropriada seria a linguagem realista, devido ao público que temos no meio espiritualista e mais precisamente no meio espírita, com todo o conteúdo religioso, todo o arcabouço psicológico de conhecimento e as questões advindas desta situação, como sejam os preconceitos, as limitações de linguagem, de compreensão, as limitações culturais para a qual se destinava. Qual linguagem que utilizaríamos? Alguma coisa realista? Algo que fosse a expressão legítima e exata da verdade, ou algo que seja verossímil e que pudéssemos ficar à vontade para trabalhar? Utilizaríamos figuras de linguagem, metáforas, ou falaríamos abertamente para todos? Então, o estilo que foi escolhido, mais adequado para o livro, foi o produto dessa discussão. E claro, que um autor só não tem a habilidade, não tem essa complexidade de estilos, não reúne isto. Em um só mesmo, nós, os desencarnados. Então, foi sugerido que vários espíritos dessem a sua participação. Como sempre, nos livros das trilogias, tanto quanto nesse livro que segue um padrão semelhante, mas não exatamente igual, eu estou sendo auxiliado por um grupo de espíritos que mais tarde eu revelarei para o leitor a sua identidade. Mas o que a informação contida neste livro tem a oferecer para o leitor não são as descrições de imagens, paisagens do planeta Terra ou de outros mundos. Isto pode ser considerado como um pano de fundo que alguns espíritos da nossa equipe utilizam para apresentar o verdadeiro objetivo, que é a mensagem que o livro traz. A grande mensagem é que, por mais que o mal esteja sendo contido na Terra, ele não se conforma. Estou falando do mal organizado, como organização do plano extrafísico. Nós não podemos pretender que as criaturas representantes do mal fiquem tranquilas diante da ascendência do bem, diante do trabalho que a política divina está realizando para estabelecer o reino de Deus na terra dos homens. Isso nem no âmbito extrafísico e nem no âmbito físico, nem no âmbito político, nem no religioso. Porque em todos os lados temos aqueles representantes do bem e aqueles do mal. Ainda o joio está misturado com o trigo. Quando o leitor observa na trilogia a contenção dos representantes máximos desta outra filosofia, desse outro sistema de vida,
aqui no planeta Terra, chamados daimons, ou os dragões, como queiram alguns, não podemos pretender que o problema do mal esteja resolvido na Terra, de forma alguma. Os seus representantes se encontram por toda parte, inclusive dentro dos processos espiritualistas, religiosos, políticos, sociais, econômicos. E quando alguém avança para fazer o bem, ou resolve que, a partir dali, ele não vai permitir intrusão psíquica alguma, mental, emocional, espiritual, o mal reage. E o mal reage de maneiras inusitadas. Mas uma das coisas que é muito comum, seria um denominador comum, o mal reage com ameaças, fazendo conchavos entre si para derrubar aquilo que representa o bem, utilizando os recursos sutis ou não, mais ostensivos muitas vezes, para impedir que o bem avance. E os representantes do mal, ou da maldade, em qualquer dimensão da vida, não focam o lado bom das coisas que estão sendo feitas, mas procura minar o trabalho do bem, realçando o mal, o erro, e às vezes nem é o mal, mas o erro, ou o erro que a pessoa percebe, porque quando você quer perceber o erro, em qualquer instância você o percebe, seja nos livros da Bíblia, seja nos livros espíritas, espiritualistas, dos grandes pensadores da humanidade, tudo que você procura você acha. Mas os representantes da maldade procuram realçar aquilo que eles veem como erro, para acentuar o fato de que aquela parcela de bem que está sendo feita não merece investimento. E sutilmente por detrás vai utilizando os seus recursos, seus conchavos, suas maquinações, suas ideologias disfarçadas, como bem falou Nazareno, disfarçadas de ovelhas, mas maquinando a derrocada daqueles que são representantes do bem. Isso é bom dizer porque as próprias pessoas que nos ouvem podem observar se elas estão de que lado? Do lado da política divina, do Cordeiro, ou do lado da política das sombras? Relembrando o pensamento de um imortal que nos pede para tomar cuidado, porque mesmo no trabalho do bem, podemos estar bem mal. Isso significa que podemos, cada um de nós, trazer a nossa sombra, mesmo bem intencionados, mas estaremos defendendo os princípios da oposição se apresentarmos algumas características, e cada um tem que se analisar. Será que eu estou querendo fazer o trabalho para ganhar alguma coisa? Será que o trabalho que eu realizo, o que eu faço, o que eu pretendo, é destruir o trabalho do outro? É mostrar o lado sombra do outro? Será que a minha atuação neste universo ao qual pertenço, eu estou utilizando de subterfúgios, de instrumentos, de ferramentas, para levar o público, a opinião pública contra esta figura, contra esse personagem? Uma análise interna, íntima, profunda. Quais são as minhas intenções quando eu pretendo realçar a sombra do outro e fazer parecer que eu estou do lado do bem? Se considerarmos que o bem é tímido e que o bem não utiliza desses recursos, então temos que convir que, pelo menos neste momento, muita coisa que fazemos em nome do bem é bem mal intencionado. E o livro questiona isto. Seria uma mensagem que compensaria as pessoas pensarem um pouco. De que lado você está? Você é um agente do bem ou um agente das sombras? Ou você é um agente da justiça divina, da misericórdia divina, ou é um instrumento, ou se coloca, mesmo que temporariamente, como instrumento das forças da oposição, da maldade, e aqueles que combatem os princípios do Cordeiro. Porque, se imaginarmos bem, de uma maneira sem pieguismo, sem sentimentalismo,
Podemos dizer que as pessoas não se amam tanto quanto dizem, não são tão amigas quanto divulgam. Temos amigos que querem abandonar os outros diante de uma simples dificuldade interna. Planeja abandonar porque o outro está passando por uma indecisão, uma dificuldade. Podemos chamar esta pessoa de amigo? Cada um responda. Às vezes nós estamos envolvidos, inseridos no sistema que nós chamamos sistema crístico, sistema do cordeiro, sistema do bem, política divina, qualquer nome que as pessoas denominam. Esta situação de trabalhar pelo progresso e evolução da humanidade, podemos estar inseridos nesses sistemas, mas com o foco em atrapalhar o outro, com o foco em aparecer mais do que o outro. E aí a gente diz que os do bem, as pessoas que pertencem ao bem, não são tão boas quanto pregam, porque senão estariam unidos. E o grande questionamento é por que não nos unimos para um objetivo comum? Por que não dialogamos para aparar as arestas, realçar o entendimento em cima de certas questões e trabalharmos em conjunto, espíritas, umbandistas, espiritualistas, evangélicos? Mas não precisa pensar somente em grandes comunidades. Podemos pensar, por que que os médiuns da atualidade não trabalham juntos? Porque cada um tem a sua visão particular e tem medo da competição do público daquele outro médium. Infelizmente, isso está na gênese de tudo. Infelizmente. Todos querem um momento de glória pessoal, mas poucos pensam na universalidade, na união mesmo, em sentar, dialogar, unir forças para fazer um trabalho bem feito, porque não podemos nos unir, porque os médiuns, os divulgadores, os oradores não se unem. Neste livro vocês verão como o lado da oposição se une com o objetivo comum. Como a oposição se une, mesmo discordando de algumas situações, eles se unem, porque têm um objetivo comum, embora nem sempre para quem está do lado de cá esse objetivo seja compreensível. Este livro apresenta os últimos estertores da política, das sombras, e mostra que eles não estão impassíveis, mas também nos mostra que muitas coisas podem estar ocorrendo no âmbito da política humana, da sociedade humana, que nós desconhecemos. Muita coisa pode estar ocorrendo, você considere isso uma fábula, uma parábola, uma figura de linguagem, não interessa como você considere o livro e o conteúdo. Para mim, como um espírito que participa deste processo aqui, pouco importa se a pessoa falar isto é uma expressão legítima da verdade ou isso é uma fábula. Não. Eu estou falando da mensagem do livro. A mensagem que o livro traz. Que esses seres se reúnem, se unem em torno de um objetivo comum. Contra um grupo que se diz cristão, espiritualista, espírita, que lutam entre si para prevalecer. Por que não unirmos? É a mensagem, a grande pergunta que fica depois da leitura desse livro. Por que não dialogarmos sobre as nossas diferenças? Sentar mesmo e falar, olha, eu quero lhe pedir desculpas porque eu pensei de maneira equivocada. Eu queria te ouvir primeiro, com detalhes, face a face, olho no olho. Um conversar com o outro. Olha, não dizem que estão trabalhando para o bem? E muitas vezes você vê o outro erguendo uma obra e você sabe que se combater aquela pessoa, você não está combatendo a pessoa, você está apostando contra o sucesso daquela obra social que ajuda milhares de pessoas. Mesmo assim, no trabalho do bem, muita gente que diz do bem combate um ao outro, sabendo que esse combate vai afetar crianças, idosos, adultos necessitados e um grupo de pessoas que está sendo beneficiada com aquele trabalho. Mesmo assim, sabendo disso, combatem uns contra os outros e são do bem, se consideram do bem. Este livro traz essa grande proposta de refletir
sobre a resposta que você tem dado e as suas intenções. Quais são realmente as suas intenções? E aí o cristão devoto e fala de maneira altiva: estou defendendo a pureza santa da doutrina, da mensagem cristã e de tudo mais. E nessa pretendida defesa, você está minando o trabalho que está sendo feito por aquele que você se considera um opositor. Então, muitas vezes precisamos de diálogo, de conversar um com o outro, de perguntar: eu não concordo com o Ângelo Inácio. Ora, você não tem que concordar, mas por que não perguntar? Por que, Ângelo, você escreve isto? Por que você não escreve dessa forma? Por que você optou dessa e desta maneira? Antes de emitir um juízo, o que me lembra um ensinamento do Evangelho. E olha que eu não sou tanto afim com a forma escrita dos Evangelhos, mas existe sim um ensinamento que sugere para nós uma cautela maior no formato de envolvimento uns com os outros, nós que nos consideramos do bem. E aí, esse ensinamento nos fala de Jesus quando ele aconselha aos seus seguidores que, se tivesse alguma coisa contra o seu irmão, chame-o em particular para conversar. Tire as suas dúvidas. Debata, dialogue, faça que o Evangelho vai: chame-o em particular. Se não solucionar, chame uma ou duas testemunhas e, na frente dessas testemunhas, discuta a situação. Depois de dar esses passos, se ainda prevalecer, então leve à opinião pública. O que os cristãos fazem, os espiritistas, espiritualistas, lançam tudo à opinião pública, exatamente o contrário. E a pessoa avisada é a última a saber. Então fica um tititi por trás de tudo. E hoje, na era da internet, então a situação é caótica. Lançam isso em nome da pretendida defesa dos princípios mais puros de interpretação doutrinária ou cristã. E a pessoa que é o centro do comentário é a última a saber, porque ela nunca foi abordada. Ou seja, nós fazemos o sentido contrário do que é aconselhado. E aí eu questiono se estamos inseridos dentro da política divina do conselho do Cordeiro. Se nós não nos aproximamos daqueles que nós dizemos pensar diferente para discutir com eles, questioná-los quantas vezes forem necessárias. Porque é assim que é considerado uma coisa mais ética, mais respeitosa pelos princípios do Evangelho que nós dizemos defender. Mas a oposição faz isto. Mesmo entre eles, quando discutem entre si e não concordam, eles vão face a face, se apresentam, verão neste livro como isso ocorre. Espero até que tenham a sensibilidade para perceber isso. E a grande pergunta que surge ao final do A Genere: estarei eu sendo um emissário do mal? Ou eu posso me atrever a dizer que sou cristão? Que eu sou representante das forças do bem? É uma grande pergunta que fica. Então, peço ao leitor que não se atenha apenas aos elementos que formam o pano de fundo, as escadarias ou as catacumbas do Vaticano, que são elementos reais, verdadeiros, ao formato como o personagem principal lida com a situação, porque é real, é reflexo do verdadeiro. Mas a linguagem utilizada são recursos de linguagem. Para quem estuda literatura, haverá de entender isso que estou falando. Para quem faz uma simples leitura sem entender literatura, não perceberá isto. São recursos de linguagem, o pano de fundo, para mostrar a verdadeira mensagem. E este pano de fundo tem o dedo, tem a mão, tem a escrita de vários autores que estão em nossa equipe, que mais tarde você ficará sabendo, porque estou em pleno andamento com um projeto junto ao médium, junto à minha equipe de encarnados e desencarnados. Eu falo a minha equipe porque eu tenho a honra de participar desta equipe de pessoas que estão gravando, que estão investindo, que estão polemizando, que estão dando a cara tapa diante de vocês para receber as bofetões, enquanto os louros pretendidos vão para os invisíveis. Mas os erros caem sobre os encarnados, naturalmente. Então eu tenho a honra de participar de uma equipe que tem essa coragem
de se expor. Por isso eu chamo de minha equipe. Estamos com um projeto em pleno andamento em que eu estou deixando mensagens gravadas para responder as dúvidas sobre o conteúdo dos livros, embora não tenha recebido nenhuma pergunta, nem daqueles que questionam, nem daqueles que se opõem, muito menos do que daqueles que defendem. Mas eu tomei a dianteira para responder dúvidas após uma pesquisa no psiquismo das pessoas e dos leitores mais afoitos, tanto de um lado quanto do outro. E o resultado disso será disponibilizado para vocês pela internet, em diversos formatos. Brevemente, acredito que no próximo mês vocês já terão algo à mão. Mas fiquem atentos, sobretudo com aquilo que Paulo de Tarso fala. A letra mata, mas o espírito vivifica. O que significa que a letra, o que está escrito em si, o formato literário, não é o mais importante. O que dá sentido, dá espírito ao texto, muitas vezes é o que não está escrito. E outras vezes são as mensagens que estão inseridas que provocam reflexões. Como estudar um livro sem tirar a mensagem deste livro, de maneira a causar uma transformação? Fica aqui a minha proposta para você e a minha abertura para que, na medida em que eu tiver capacidade e conhecimento, eu possa também dar as respostas para vocês, porque posso lhe dizer que não temos respostas para tudo do lado de cá. Temos muitas respostas para perguntas que nunca foram feitas. E também temos muitas perguntas cujas respostas ainda não conhecemos. Somos aprendizes ainda. E como um aprendiz, como estudioso, como alguém que está tentando, de alguma maneira, aprender as lições da vida, inclusive aprender com vocês, leitores, com vocês, espiritualistas, eu me coloco à disposição, junto com ambas as equipes de um e outro lado da vida, para fazer o melhor no tempo oportuno. Muito obrigado pela atenção e recebo um carinho especial de alguém que está muitíssimo interessado no burburinho que vai causar na mente de vocês uma tempestade cerebral em que abalará muitas convicções, levantará muita oposição e aparecerá a verdadeira intenção de cada um. Um grande abraço. E aí, minha gente, gostaram aí da palavra de Leonardo Moller e de Ângelo Inácio? Fantástico, até eu fiquei surpreso aí, tanto com um quanto o outro. Eu estava presente, né? Leonardo gravou dentro da Casa dos Espíritos, vocês viram aí o estoque, nós parte do estoque, né? Ângelo Inácio também deixou essa mensagem gravada e foi para a gente uma surpresa muito grande. Espero que tenham gostado. Agora eu vou apresentar para vocês o projeto de venda do livro aqui pelo meu site, pela internet, exclusivamente para quem comprar pelo meu site aqui, sabendo que todos os direitos autorais desses livros são totalmente revertidos para a manutenção das obras sociais da Casa de Everilda Batista, para a construção da Clínica Holística Joseph Kleber e para a Aruanda de Pai João. A editora Casa dos Espíritos detém os direitos autorais e intelectuais de todo o meu trabalho, de toda a minha obra. Então, ela que administra tudo isso. Toda vez que você comprar um livro, você está ajudando a colocar um tijolo a mais nesta obra, na Aruanda de Pai João, na Clínica Holística Joseph Kleber e na Casa de Everilda Batista. Pois bem, para todos vocês que comprarem o livro, o A Gênere, a partir de agora, que clicarem aí em comprar o livro A Gênere, vocês vão ganhar o livro Você com Você, com autógrafo do autor dele, que é o Marcos Leão, pelo Espírito Calunga. Quem comprar o A Gênere vai ganhar Você com Você, mais um livro, né? Você com Você, autografado pelo Marcos Leão. E exclusivamente para os 100 primeiros que comprarem, a partir de agora, vão ganhar o meu autógrafo no livro O A Gênere. Então já vai receber com autógrafo de Robson Pinheiro. Olha que legal. Comprando o A Gênere, vão ganhar o livro Você com Você, com autógrafo do Marcos Leão e mais os 100 primeiros, com exclusividade, o meu autógrafo nos 100 primeiros livros que comprarem. Para todos que comprarem até domingo, dia 17, veja bem, todos que comprarem até domingo, dia 17,
participarão do sorteio de 5 telas mediúnicas. Aí não vai ser desenho em livros, serão telas mesmo, 50 por 70, ou talvez maiores, que os espíritos vão pintar com acrílico, com óleo sobre tela, e nós vamos enviar, né, vamos fazer o sorteio para todos que comprarem até domingo, dia 17. Veja bem, e aí nós sortearemos, anunciaremos aqui no meu canal, mostraremos as telas, queremos até ver se é possível gravar a pintura em si, e os 5 primeiros, até o dia 17, né, serão 5 telas que vão ser sorteadas com todos, tá, gente? Todos que comprarem até o dia 17. E mais ainda, nós estamos disponibilizando para você vários áudios de um projeto de Ângelo Inácio. O Ângelo está gravando podcasts, então ele está falando dos bastidores da psicografia, como que é feito do outro lado. O próprio Ângelo incorporado, ele grava, então está um sucesso aí, a gente está apreciando bastante o material que o Ângelo está trazendo para nós, e nós vamos disponibilizar para todas as pessoas que se inscreveram para o lançamento, tendo comprado ou não o livro. Nós vamos disponibilizar primeiramente para vocês. Vocês vão receber um e-mail, vocês que deixaram o e-mail registrado aqui no meu site, vocês vão receber um e-mail com o link desse podcast de Ângelo Inácio, onde ele fala a respeito do processo editorial do outro lado da vida, como ele escreveu e os demais autores que trabalham juntamente com ele. Então é muita coisa boa. Vamos rememorar aí? Para todos que comprarem o livro O Agênere, ganharão o livro Você com Você, autografado pelo Marcos Leão, que o Marcos é o médium que recebeu o livro Você com Você, do Espírito Calunga. Além disso, com exclusividade para os 100 primeiros compradores, vão receber também o meu autógrafo no livro O Agênere. Depois, para todos que comprarem até domingo, dia 17, vão participar do sorteio de 5 telas mediúnicas. E independente se você comprar ou não, você vai receber um e-mail com o link, com a palestra e com a mensagem de Ângelo Inácio em podcast, que ele tem gravado várias mensagens. Antes de disponibilizar isso na internet, soltar no YouTube, você que inscreveu aqui, comprando ou não, vai receber em primeira mão estas mensagens de Ângelo Inácio. Então aproveite agora essa super big mega promoção e clique aqui, porque você estará auxiliando a gente a manutenção das obras sociais da Casa de Everilda Batista, da Clínica Holística José Kleber e da Aruanda de Pajão. Te aguardo, um grande abraço.